Olha, gente, estamos indo. Depois de muito tempo turistar, né? Estamos indo pra praia. Super cansados, super atrasados, né? Estamos atrasados porque combinamos 5h30, já é 6h30, a gente ainda tá saindo de casa. Mas a gente vai chegar lá. E estamos indo pra praia, estamos indo pra Pontal do Coruripe. E aí vai ser a primeira vez de Amamá na praia. E a turistinha tá aqui, toda de boa com o óculosinho dela, né? Deu trabalho pra deixar eu colocar, mas depois que eu coloquei, ficou de boa com óculos aqui na cadeirinha dela. E estamos indo pra praia, né? Uma praia relativamente próxima. E vamos ver qual é a reação dela nessa primeira viagem dela, né? Que ela nunca viajou. Então, dependendo da reação, né, dessa primeira viagem dela, vamos programar novas viagens para nossa turistinha conhecer os lugares, né? Porque ela quase não sai, até hoje ela quase não saiu. Ela só conhece o mercado, o postinho e a casa da avó. Então vamos viajar, né, mojona? Então, gente, depois eu gravo mais. Buscar o telefone pra filmar minha fofinha, que a minha fofinha na maior brincadeira ali na beira do mar, filmar que tá muito linda.